en la que Dios habla con nosotros. E eu quero que você entenda por que o Espírito Santo é tão importante nesse tempo. Y yo quiero que usted entienda por qué el Espíritu Santo es tan importante en este tiempo. O Espírito Santo, ele no Velho Testamento, ele só vinha sobre 3 pessoas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía sobre 3 personas. Então ele não habitava no homem no Velho Testamento. Él no habitaba en el hombre en el Antiguo Testamento. Ele vinha sobre algumas pessoas. Él venía sobre algunas personas. Ele revestia essas pessoas. Él le revestía a esas personas. Essas 3 pessoas eram o rei, Esas 3 personas eran el rey, o profeta el profeta e o sacerdote. y el sacerdote. Somente essas 3 categorias de pessoas Solamente esas 3 categorías de personas tinham o privilégio de ter o contato com o Espírito Santo de Deus. tenían el privilegio del contacto con el Espíritu Santo. Por isso era necessário que fosse chamado um profeta quando se queria ouvir o que Deus tinha para dizer. Por eso era necesario llamar al profeta cuando se quería escuchar lo que Dios tenía para decir. O rei, ele era ungido pelo Senhor. El rey era ungido por el Señor. O profeta ungia o rei. El profeta ungía al rey. Eles colocavam óleo dentro do chofar. Ellos colocaban aceite dentro del shofar E então era derramado sobre o rei. y era derramado sobre el rey. E esse derramar ungia o rei para que ele pudesse receber sobre ele o Espírito Santo. Y ese derramar ungía al rey para que pudiera descender sobre él el Espíritu Santo. E o sacerdote também podia ouvir a voz de Deus. Y el sacerdote también podía escuchar la voz de Dios. Porque ele também era ungido para receber esse Espírito Santo sobre ele. Porque también era ungido para recibir el Espíritu Santo sobre él. Então, quando Jesus disse que enviaria o Espírito Santo sobre toda a carne, Entonces, cuando el Señor Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo sobre toda carne, ele falou que João Batista foi o maior de todos homens que vieram no Velho Testamento. Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mayor hombre de todos los que del Antiguo Testamento. Mas ele disse aos seus discípulos: mas vocês são maiores que João Batista. Pero él dijo a sus discípulos que ellos eran mayores que Juan el Bautista. Então Jesus assinalou um tempo em que ele disse que nós seríamos maiores do que o maior de todo o Velho Testamento. Entonces el Señor Jesús señaló un tiempo en el que nosotros seríamos mayores que el mayor de todo el Antiguo Testamento. Maiores que os reis, os sacerdotes, os profetas do Velho Testamento. Mayores que los reyes, sacerdotes y profetas del Antiguo Testamento. Porque para esses o Espírito Santo vinha sobre eles. Porque para ellos el Espíritu Santo venía somente sobre ellos. Mas para nós o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Pero en nosotros el Espíritu Santo habita dentro de nuestro espíritu. Então Jesus falou que nós seríamos maior do que todos eles. Entonces el Señor habló de que nosotros seríamos mayores que todos ellos. Porque nós somos um templo vivo do Espírito Santo. Que nosotros somos un templo vivo del Espíritu Santo. No Velho Testamento eles precisavam ir até o templo uma vez por ano. En el Antiguo Testamento necesitaban ir una vez al año al templo. Porque lá estava a presença do Senhor no santo lugar. Porque allí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Mas nesse tempo Ele habita em nós. Pero en este tiempo Dios habita en nosotros. E por isso que é tão importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Por eso es tan importante de nosotros escuchar la voz del Espíritu Nós Santo. fomos escolhidos para um tempo tão especial, Nosotros fuimos escogidos para un tiempo muy especial. onde os reis, os profetas, os sacerdotes desejaram ver esse tempo. Donde los reyes, sacerdotes y profetas desearon vivir aquel tiempo. Nesse cântico que nós cantamos agora, diz Moisés, vai no meu lugar, sobe no meu lugar. En ese cántico que cantamos ahora decía Moisés, sube hasta mi lugar. E diz, esse cântico diz: Senhor, me tira o medo de subir e ir lá no monte ouvir tua voz. Y esa música dice, Señor, quítame el miedo de subir, de ir y escuchar tu voz. Porque na Bíblia fala que quando Deus disse que queria falar com todo o povo, se comunicar com o povo de Israel, Porque cuando la Biblia dice de que Dios quería comunicarse con todo el pueblo de Israel, eles tiveram medo e disseram: não, Moisés, nós vamos morrer na presença de Deus.
Ellos tuvieron miedo y dijeron, Moisés, no, porque vamos a morir delante de la presencia de Dios. E o povo disse: Moisés, vai você no nosso lugar, suba você e ouça o que Deus quer e nos diga o que Deus quer, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Y el pueblo dijo, no, Moisés, sube tú, escucha tú la voz de Dios, porque nosotros tenemos miedo, no queremos escuchar. E algumas pessoas continuam com medo de escutar a voz de Deus. Y algunas personas continúan con miedo de escuchar la voz de Dios. E dizem: não, o pastor ouve a voz de Deus e nos comunica o que Deus quer para a nossa vida. Y dicen, no, el pastor escucha la voz de Dios y él nos comunica lo que Dios quiere para nuestras vidas. Só que não pode ser mais assim. Nós somos templo do Espírito Santo. Solo que no puede ser más así. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. É necessário que nós venhamos a perder o medo e começar a ouvir forte a voz de Deus dentro de nós. Es necesario que perdamos el miedo y que comencemos a escuchar la voz fuertemente, la voz de Dios. Não podemos mais eleger pessoas que ouçam a voz de Deus por nós. No podemos más escoger, elegir personas para escuchar la voz de Dios por nosotros. Tem coisas que são tão diretas que Deus quer falar conosco que Ele não vai colocar outras pessoas para mandar o recado. Hay cosas tan directas que Dios quiere hablar con nosotros que no va a colocar otras personas para darnos el recado. Quando eu vejo Deus usando pessoas para falar conosco, Cuando yo veo Dios usando personas para hablar con nosotros, quando Deus levanta um profeta para nos entregar um recado dele, cuando Dios levanta un profeta para entregarnos un recado de Él, é para despertar o nosso espírito, saber que nós somos importantes. es para despertar nuestro espíritu, para saber que nosotros somos importantes. Não para que nós venhamos colocar uma pessoa entre nós e Deus, um mediador. No es para que nosotros coloquemos una persona entre Dios y nosotros, un mediador. Porque aqui em João 14:26 diz que Ele já nos deu um consolador, aquele que vai nos ensinar acerca de todas as coisas. Porque aquí en Juan 14:26 nos dice que Él ya nos dio un consolador que nos va a enseñar todas las cosas. Então é necessário que nós venhamos a estar obedecendo a Deus e atentando para a voz do Espírito Santo. Entonces es necesario que vengamos a obedecer a Dios y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Então Deus não vai mais vir sobre reis, sacerdotes e profetas para que eles ouçam a voz de Deus e nos entreguem algo. Entonces Dios ya no va a venir más sobre reyes, sacerdotes y profetas para que ellos escuchen la voz de Dios y nos entreguen el mensaje. Na verdade, o que Deus está fazendo, Ele usa essas pessoas para nos trazer de volta para a intimidade com Ele. Lo que Dios está haciendo es usar esas personas para traernos de vuelta a intimidad. Ele está nos reconectando com Ele. Nos está reconectando con Él. Ele está nos ativando para que nós venhamos a ter fome e sede da sua voz. Nos está activando para que volvamos a tener hambre y sed de su voz. Para que não venhamos a nos conformar e sair daqui e dizer foi só um momento, nós queremos mais. Para que no nos vengamos a conformar y decir y venir aquí y ser un momento y ya está, sino que queramos más. Deus está nos dando fome e sede da sua presença. Dios nos está dando hambre y sed de su presencia. Para que quando eu chegue na minha casa eu diga eu quero mais de Deus, eu não me contento só com o que eu ouvi na igreja. Para que cuando yo llegue a casa diga, Dios, yo quiero más, no me contento con solo aquello que recibí en la iglesia. Para que eu entre na minha casa e feche a porta do meu quarto Para que yo entre en mi casa, cierre la puerta de mi cuarto e abra a porta do meu coração. y abra la puerta de mi corazón. Tem um cântico que eu estava ouvindo essa semana Hay un cántico que yo estaba escuchando en esta semana que dizia isso: quando eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, que decía así, cuando yo entro en mi cuarto y cierro la puerta, eu fecho a porta do meu, quando eu fecho a porta do meu quarto, cuando yo cierro la puerta de mi cuarto, eu abro a porta do meu coração. yo abro la puerta de mi corazón. Conhece esse cântico? Quando eu fecho a porta do meu quarto, Cuando yo cierro la puerta de mi cuarto, eu abro a porta do meu coração. yo abro la puerta de mi corazón. Feche teus olhos nesse instante. Cierra tus ojos en este momento. Eu vejo Deus querendo despertar pessoas aqui. Yo veo Dios queriendo despertar a personas aquí. Aleluia, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Despiértanos, Señor. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de ti, Señor. É só eu e você, Deus. Es solo yo y tú, Señor.
os querubins na arca, neste lugar, tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Há um lugar entre os querubins na arca, neste lugar tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, expresso a ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. Querubins na arca, neste lugar, tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Há um lugar entre os querubins na arca, neste lugar tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar eu descanso em teus braços, e não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai, só para a glória do meu Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e expresso a ti todo o meu amor em adoração. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha no lugar
a Deus. Você e um celular, tá, né? Feita a adoração. Esse é um hino do intercessor, eu considero. Ese es un himno del intercesor. Amém. Vamos tirar isso. Vamos trocar aqui. Tá bem. Amém. Esse é um. Depois você põe lá no. Você baixa essa música, põe lá no YouTube, né? Bajar esa música por el YouTube. O nome dessa música é Só Eu e Você. El nombre de esa música es Só Eu e Você. Sou eu e você. O cantor é Reuel Silva. Reuel. Es Reuel Silva. Sou eu e você. Benção. Você tem que ter um repertório de adoração seu. Tienes que tener un repertorio de adoración. Amém. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, Si quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, você tem que saber prestar um culto a Deus. tienes que saber prestar un culto a Dios. E o culto a Deus tem adoração, Y el culto a Dios tiene adoración, tem entrega, tiene entrega, tem palavra, tiene palabra. e você pode fazer isso no seu quarto. Y tú puedes hacer eso en tu cuarto. E aí você vai começar a entender como Deus fala com você. Y ahí vas a comenzar a entender cómo Dios habla contigo. 1 Tessalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos entender como é importante você conhecer quem você é em Cristo Jesus. Vamos a ver, entender cómo es importante quién es usted en Cristo Jesús. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo coloca em ordem quem nós somos. En este texto, el apóstol Pablo coloca en orden quién nosotros somos. E assim como Deus é três em um, Y así como Dios es tres en un, Pai, Filho e Espírito Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e todos são um Deus, y todos son Dios, nós somos três em um. nosotros somos tres en uno. Ele diz que nós somos espírito, alma e corpo. Él dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Quando Adão foi colocado no jardim, Cuando Adán fue colocado en el jardín, Deus fez primeiramente o corpo de Adão. Dios hizo en primer lugar su cuerpo, Ele fez do pó da terra. lo hizo del polvo de la tierra. E a Bíblia diz que ele soprou do espírito sobre as narinas. Y la Biblia dice que Dios sopló su espíritu sobre su nariz. E ali ele criou o espírito humano. Y allí creó un espíritu humano. Então havia um corpo humano, Entonces había un cuerpo humano, havia um espírito humano. había un espíritu humano. Mas Deus precisava estabelecer uma conexão entre o espírito e o corpo. Pero Dios necesitaba establecer una conexión entre el espíritu y el cuerpo. Porque o espírito e o corpo, eles não andam, não há como andar junto. Porque no hay como andar juntos el espíritu y el cuerpo. Porque o nosso corpo não consegue ouvir a voz do espírito. Porque nuestro cuerpo no consigue escuchar la voz del espíritu. Então a Bíblia diz que quando o espírito entrou no homem, Entonces la Biblia nos dice que cuando el espíritu entró en el hombre, o homem se tornou alma vivente. el hombre se formó en un alma viviente. E aí entrou pela primeira vez a palavra alma. Y ahí entró por primera vez la palabra alma. Então você tem um corpo físico, Entonces usted tiene un cuerpo físico e esse corpo ele é dividido em três partes. y ese cuerpo es dividido en tres partes. Você estudou que nosso corpo tem cabeça, tronco e membros. Usted estudió que nuestro cuerpo tiene cabeza, tronco y miembros. Então esse corpo ele é apenas uma roupa, como se fosse uma roupa para vivermos nesse planeta. Entonces este cuerpo es simplemente como si fuera una ropa para vivir en este planeta. No céu não necessitamos de um corpo. En el cielo no necesitamos de un cuerpo. Talvez se tivéssemos sido criados em outro planeta, Tal vez si hubiéramos sido creados en otro planeta, nós teríamos um corpo diferente, no tendríamos un cuerpo diferente que precisaria resistir a outra pressão e a outra temperatura. que necesitaría resistir a otra presión y a otra temperatura. Nós temos um nariz que precisa respirar e pulmões que precisam transformar esse oxigênio. Nosotros tenemos una nariz que precisa respirar y unos pulmones que necesitan transformar ese aire en oxígeno. Então, se você pensa em Deus como Deus tendo um nariz, Entonces, si usted piensa en Dios como
que tiene una nariz, que precisa ter ouvidos. que necesita tener orejas. Na verdade, no céu não há respiração. La verdad, en el cielo no hay respiración. Então não sei qual é a imagem que você tem de Deus. Entonces no sé cuál es la imagen que usted tiene de Dios. Aí você pode dizer assim, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Usted puede decir, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mas Deus não precisa de um nariz para respirar. Pero Dios no necesita de una nariz para respirar. Então quando você quer entender a dimensão espiritual, Entonces, cuando usted quiere entender la dimensión espiritual e que nós somos um reflexo dessa dimensão espiritual, y que nosotros somos un reflejo de esa dimensión espiritual, você vai perceber que nós, como corpo físico, respiramos. usted va a percibir que nosotros como cuerpo físico respiramos. Mas Deus, ele na verdade fala do fôlego da vida. Pero Dios en realidad nos habla del aliento de vida. Então nós podemos respirar e não ter fôlego de vida. Entonces nosotros podemos respirar y no tener aliento de vida. Mas no céu Deus não respira, mas tem fôlego de vida nele. Pero en el cielo Dios no respira y sí tiene el aliento de vida. Então quando a Bíblia fala que nós somos reflexo, imagem e semelhança de Deus, Entonces cuando la Biblia nos dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, não é no corpo físico, no es en el cuerpo físico, mas é no nosso espírito. es en nuestro espíritu. Então o que Deus quer é que nós tenhamos fôlego de vida. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos aliento de vida. Por isso nós precisamos perceber o que a palavra de Deus nos diz. Por eso necesitamos percibir lo que la palabra de Dios nos E aqui em dice. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que nós somos primeiramente espírito, Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 nos habla que en primer lugar somos espíritu, depois somos almas e depois somos corpo. después somos alma y después somos cuerpo. Assim Deus criou o homem no paraíso. Así Dios creó al hombre en el paraíso. Por isso o homem podia se comunicar com Deus. Por eso el hombre se podía comunicar con Dios. Mas depois da queda, Pero después del pecado houve uma inversão. hubo un cambio E o homem se tornou corpo, alma e espírito. y el hombre se transformó en cuerpo, alma y espíritu. Aí ele percebeu que ele estava nu. Ahí él se dio cuenta de que estaba desnudo. Aí ele viu que ele tinha medo. Se eu tive medo e me escondi. Ahí él vio que él tenía miedo. Tuvo Aí, miedo y se escondió. aí ele passou a acusar os outros. Ele disse: não, essa mulher que tu me deste, ela que me fez pecar. Ahí él pasó a acusar a los otros. No, esa mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Porque agora ele enxergava a si mesmo na ótica do corpo físico. Porque ahora él se veía a sí mismo en la dimensión del cuerpo físico. E ele enxergava também os outros na dimensão do físico. Y él veía a los otros también en la dimensión de lo físico. Mas quando Jesus morre na cruz, Pero cuando Jesús muere en la cruz, a Bíblia diz que agora o homem não é mais alma vivente, la Biblia dice que ya el hombre no es más alma viviente. mas ele é agora espírito vivificante. Ahora él es un espíritu vivificante. E Deus quer que nós venhamos a nos ver na ótica do espírito. Y Dios quiere que nosotros nos veamos en la óptica del E espíritu. que nós venhamos a ver a outros também na ótica do espírito. Y que veamos también a los otros en la óptica del E espíritu. a Bíblia diz: não olhar mais a ninguém segundo a carne. Y la Biblia nos dice que no miremos más a nadie según la carne. Então quando eu olho para o meu irmão, Entonces cuando yo miro para mi hermano, eu olho ele segundo o que ele é em Deus, yo miro lo que él es en Dios, não segundo o que ele é na carne. no según lo que él es en la carne. Então na carne ele pode ser um pecador. Entonces él en la carne puede ser un pecador. Eu posso olhar e ver os seus vícios, as suas debilidades. Yo puedo mirar y ver sus vicios, sus debilidades. Mas a Bíblia diz que ele é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Pero la Biblia dice que él es un espíritu que tiene un alma y habita en un E cuerpo. Deus tem um propósito para a vida dele. Y Dios tiene un propósito para E eu preciso olhar e vê-lo segundo a ótica de Deus. Yo necesito mirar y verlo según la óptica de Dios. E a gente chama isso de desenho espiritual. Y llamamos de eso de diseño espiritual. É um propósito que Deus tem para a vida dele. Es un propósito que Dios tiene para la vida de él. E um profeta Y un profeta é aquele que consegue enxergar os desenhos de Deus. es aquel que consigue ver los diseños de Dios. E quando ele solta esses desenhos de Deus sobre a vida de uma pessoa, Y cuando él suelta los diseños de Dios sobre la vida de una ele persona, conecta essa pessoa com o Pai. él conecta a esa persona con el Padre. Então o espírito dessa pessoa se acende. Entonces el espíritu de esa persona se enciende. E ela começa a se perceber não segundo a carne,
Y esa persona comienza a percibir, se perceber não segundo a carne, a se perceber no según la carne, mas segundo quem ela é em Deus. sino a verse según lo que ella es en Dios. Por isso para nós é tão bom ouvir uma profecia, Por eso para nosotros es tan bueno escuchar una profecía, porque nos acende, nos desperta, porque nos enciende, nos despierta, nos traz não ao começo, nos lleva no al comienzo, não ao dia que nascemos, no al día que nacimos, mas nos leva à nossa origem, nos lleva a nuestro origen, que é Deus. que es Dios. Os traumas, as dificuldades, Nuestros traumas, dificultades, nos levam ao dia que nós nascemos, nos llevan al día que nosotros ao que o nacimos, nossa pai não fez, ao que a nossa mãe não fez, a lo que mi padre me hizo, a lo que mi madre no hizo, ao que nós não tivemos quando éramos crianças, a lo que nosotros no tuvimos cuando éramos niños, as rejeições, as críticas. los rechazos, las críticas. Então estamos sempre tendo que passar por cura interior, Entonces estamos necesitando siempre de pasar por cura porque interior, nós somos um corpo que temos uma alma porque nosotros somos un cuerpo que tiene un alma e que fomos feridos um dia y que fuimos heridos un día. por pessoas que nos feriram, Hubo personas que nos hirieron porque nos enxergamos na ótica do corpo físico. y que nos vieron en la óptica del cuerpo físico. Mas quando nós agimos no espírito, Mas cuando nosotros actuamos en el espíritu, então nós não voltamos à nossa infância, no volvemos a nuestra infancia, não voltamos à nossa casa, no volvemos a nuestra casa, nós voltamos à nossa origem. nosotros volvemos a nuestra E a Bíblia diz que Ele nos predestinou y la Biblia nos dice que Él nos predestinó desde antes da fundação do mundo. desde antes de la Ele já tinha nos desenhado. ya nos tenía diseñado. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro da vida. La Biblia dice que ya todos nuestros días fueron escritos en el libro de la vida. Então, segundo a ótica do Espírito, Entonces, según la óptica del espíritu, nós já estávamos nele, nosotros ya estábamos en Él desde antes do nosso pai e da nossa mãe. desde antes de nuestro padre y de nuestra madre. Por isso aquele cântico diz Por eso aquel cántico dice que a porta aberta é você, que la puerta abierta, mas a fechada é você, la puerta fechada eres tú, que a tempestade é você. la tempestad eres tú. Então nós não olhamos mais para as dificuldades Entonces nosotros ya no miramos para las dificultades como se fosse algo contra o nosso corpo, como si fuera algo contra nuestro cuerpo ferindo a nossa alma, que hiere nuestra alma, mas sim como um propósito e um plano de Deus pero sí como un propósito y un plan de para Dios nos treinar, para nos para nos entrenar, provar, para nos provar, para nos amadurecer, para nos amadurar, para nos fazer crescer, para nos hacer para crecer, inverter essa posição para mudar esa posición de queda, de caída, de corpo, de cuerpo, alma e espírito, alma y espíritu, e nos transformar y nos transformar na posição original en la posición de espírito, original, espíritu, alma alma e corpo. y cuerpo. É isso que Deus quer de nós. Eso es lo que E aí Dios nós vamos quiere de começar a ouvir nosotros. a voz do Espírito Santo. Y ahí vamos a comenzar a escuchar la voz del Espíritu Então eu estava Santo. dizendo que o nosso corpo, Entonces estaba diciendo ele é que feito de nuestro três cuerpo partes: es hecho de tres partes: cabeça, tronco e membros. cabeza, tronco y miembro. E é como se fosse uma roupa. Es como si fuese una ropa. E só necessitamos dela aqui na terra, Y solo necesitamos de ella aquí en la tierra. porque aqui nós precisamos respirar, Porque aquí nosotros necesitamos respirar, ver, ouvir. escuchar. Mas na dimensão espiritual, Pero en la dimensión espiritual, o nosso espírito, en nuestro espíritu, ele é completo. Él es completo. Ele vê, Él ve, ele ouve, Él escucha, ele sente. Él siente. E é essa sensibilidade Y es esa sensibilidad que nos vai fazer ouvir melhor a voz do Senhor. que nos va a hacer escuchar mejor. Não com os nossos ouvidos físicos. No por nuestros oídos. As visões não serão com os olhos físicos, Las visiones no serán con los ojos físicos, mas serão com os nossos olhos e ouvidos espirituais. serán con nuestros oídos espirituales. Então somos um corpo, Entonces somos un cuerpo, temos uma alma. tenemos un alma. E o que é a nossa alma? ¿Qué es nuestra alma? Nossa alma no grego chama-se psique. Alma en el griego se llama psique. Por isso a palavra psicologia Por eso la palabra psicología é o estudo da alma. es el estudio del alma. Hoje as pessoas estão procurando cada vez mais psicólogos Por eso las personas están buscando cada vez más psicólogos e psiquiatras. y psiquiatras. Só que a alma, ela não é algo físico. Solo que el alma no es algo físico. Então quando você está com um problema na sua alma, Entonces cuando usted está con un problema en su o alma, psiquiatra receita um remédio para você. el psiquiatra le receta remedio. E qual é o remédio que pode penetrar lá na sua alma? Igual,
Qual é o remédio que pode penetrar lá na sua alma? ¿Cuál es el remedio que puede penetrar Qual é o remédio que pode penetrar lá no teu espírito? ¿Cuál es el remedio que puede penetrar en tu espíritu? Não existe. No existe. O que os medicamentos fazem Lo que los medicamentos hacen é agir no seu corpo, es actuar en su cuerpo, tirar a sensibilidade que você tem, quitar la sensibilidad que usted para que tiene você não sinta as dores da alma. para que no sientas los dolores del alma. Mas Deus sim pode entrar e curar a tua alma. Pero Dios sí puede entrar y curar tu alma. Ele pode curar o teu espírito. Ele pode curar o teu físico. Él puede curar tu físico. Só Deus pode fazer isso. Solo Dios puede E hacer como eso. Ele faz isso? ¿Y cómo Él hace eso? Através da palavra. A través de la palabra. Em Hebreus 4:12 En Hebreos 4:12 diz que a palavra é como espada. la Biblia nos dice que su palabra es como espada. E é uma espada de 2 gumes, Como espada de 2 filos, capaz de separar capaz de separar a alma el alma do espírito, del espíritu. juntas e medulas. Juntas E medulas. y médulas, sí, coyunturas y médulas. Isto. Ele é enfermeiro, ele sabe bem o que significa medulas em espanhol. De lo interior, de los huesos. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus ela pode separar essas coisas. Entonces la Biblia nos dice que su palabra puede separar esas cosas. Porque quando nascemos, essas coisas andam juntas. Porque como cuando nacemos esas cosas andan juntas. Então eu não sei se isso vem da minha alma Entonces no sé si eso viene de mi alma ou se é do meu espírito. o si viene de mi espíritu. Se a voz que eu estou escutando Si la voz que estoy escuchando é coisa da minha alma, da minha cabeça, es cosa de mi alma, de mi cabeza, da minha psique, de mi psique, da minha mente, de mi mente, ou se é Deus que está falando. o si es Dios que está Mas a hablando. palavra vem e separa. Mas la palabra de Dios separa. E eu sei o que é da minha alma Y yo sé lo que es de mi alma e o que é do meu espírito. y lo que es de mi espíritu. E a alma também tem 3 partes, Y el alma también tiene 3 partes. assim como o corpo. Así como el cuerpo. A alma se divide em mente, El alma se divide en mente, vontade voluntad e emoções. emociones. Diga comigo: mente, Mente, vontade voluntad e emoções. y emociones. Tudo que vem da mente, vontade e emoções vem da sua alma. Todo lo que viene de la mente, voluntad y emociones viene de su Por isso que alma. quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele diz: arrependei-vos. Por eso cuando Jesús comienza a predicar el evangelio dice arrepentíos. Porque a palavra arrependei-vos, ela vem do grego, chama-se metanoia, Porque la palabra arrepentirse viene del griego, metanoia, que significa mudança de mentalidade. que significa cambio de mente. Então a pregação que Jesus fazia no começo Entonces la predicación que Jesús hacía não era arrependei-vos, chorem, se humilhem. no era arrepentidos, llorar, humillados. Não, ele dizia: mudem a mentalidade de vocês, Él quería decir cambien la mente de vosotros, mudem a maneira de vocês pensarem. cambien la forma de pensar. Porque vocês pensam como pessoas que estão num corpo, que tem uma alma, Porque vosotros pensáis como personas que están en un cuerpo, que tienen un alma. mas vocês não pensam que são um espírito que estão habitando num corpo. Pero vosotros no piensan que son un espíritu habitando en un Ele cuerpo. diz: então, se você quer entrar no reino dos céus, Entonces, si tú quieres entrar en el reino de você los precisa cielos, mudar a sua alma, a sua maneira de pensar. usted necesita cambiar su alma. Tem que haver uma transformação na sua psique. Tiene que haber una transformación en su psique. Por isso é tão importante você se conhecer nessa manhã. Por eso es tan importante conocerte en esta Porque manera. nessa manhã a espada do Espírito vai separar o que é alma e o que é espírito. La espada del espíritu, la espada de la palabra va a separar en esta mañana lo que es del alma y lo que es del espíritu. Então a alma tem mente, vontade e emoções. Entonces el alma tiene mente, voluntad y E emociones. nós aprendemos a treinar nossa alma desde pequeno. Y nosotros aprendemos a entrenar nuestra alma desde pequeño. Nós vamos para a escola para treinar nossa mente. Nosotros vamos a la escuela para entrenar nuestra mente. Nós temos nossa vontade Nosotros tenemos nuestra voluntad e nós temos nossas emoções. y nosotros tenemos nuestras emociones. Então quando eu quero ficar feliz, Entonces cuando quiero estar feliz, eu vou assistir um filme de comédia. voy a asistir una película de comedia. E quando eu quero sentir medo, Y cuando yo quiero sentir miedo, eu vou assistir um filme de terror. voy a asistir una película de terror. Então passamos uma vida inteira treinando a nossa alma.
Entonces pasamos una vida entera entrenando nuestra alma. Só que a nossa alma nos leva para o campo das emoções. Solo que nuestra alma nos lleva para el campo de las emociones. Então tem pessoas que são bem emotivas, Entonces hay personas que son bien emotivas, se movem pela emoção, se mueven por la emoción, mas Deus quer nos levar para o campo do espírito, pero Dios nos quiere llevar para el campo del espíritu, porque a alma tende a manipular as coisas, porque el alma tiende a manipular las cosas, porque eu quero que as coisas saiam conforme a minha vontade. porque yo quiero que las cosas salgan según mi voluntad. Então no campo da alma, quem está no centro da minha vida é o eu, Entonces en el campo del alma lo que está siempre en mi vida es el yo, mas no campo do espírito, quem está no centro da minha vida é o Senhor Jesus. pero en el campo del espíritu lo que está en el centro de mi vida es el Señor. Então a Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Entonces la Biblia nos dice que Dios nos transportó do reino das del trevas reino de las tinieblas para o reino do seu Filho amado. para el reino de su Hijo amado. É necessário que haja um transporte, Es necesario que haya un transporte, uma mudança do campo da alma para o campo do espírito. un cambio del campo del alma al campo del espíritu. E muitos relacionamentos que estão no campo da alma Y muchos relacionamientos que están en el campo del alma tendem a entrar em crise. tienden a entrar en crisis. Tudo que nós levamos no campo da alma tende a entrar em crise. Todo lo que llevamos al campo del alma tiende a entrar en crisis. Porque quando as coisas não saem de acordo com a nossa vontade, Porque cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestra voluntad, então nós manipulamos, entonces nosotros manipulamos, nós controlamos, las controlamos para que satisfaça a nossa vontade. para que satisfazan nuestra voluntad. Então o mundo vive em busca da felicidade. Entonces el mundo vive en busca de la felicidad. E que felicidade é essa? ¿Y qué felicidad es esa? É a felicidade do campo da alma. La que se encuentra dentro del campo del alma. Não é a felicidade no espírito. ¿Cuál es la felicidad del espíritu? Porque a felicidade no espírito, Porque la felicidad en el espíritu, ela pode passar por tempestades, ella puede pasar por tempestades, por desertos, por desiertos, por situações por ruins. situaciones difíciles. Porque nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Porque nosotros sabemos que Dios quiere lo Que Ele mejor para nosotros. está trabalhando em Que nós. Él está trabajando Por isso a en Bíblia nosotros. diz que apertado é o caminho Por eso la Biblia dice que estrecho, apretado es el camino que conduz à vida eterna. que nos lleva a la vida Por eterna. isso a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, Por eso la Biblia nos dice que en el mundo tendremos mas aflicciones, tem de bom ânimo. pero tened ánimo. Isso é no campo do espírito. Eso es en el campo del espíritu. A nossa alma não se agrada dessas coisas. Nuestra alma no se agrada de esas cosas. Então a alma é mente, vontade e emoções. Entonces alma es mente, voluntad y O emociones. corpo é cabeça, tronco e membros. El cuerpo es cabeza, tronco y miembros. E o nosso espírito que é? ¿Y nuestro espíritu qué es? O nosso espírito é tão complexo quanto o nosso corpo. Nuestro espíritu es tan completo. Complexo. Complejo sería, es tan, tan profundo como nuestro propio Corpo. Se o nosso corpo é cheio de sistemas, Si nuestro cuerpo es lleno de sistemas, o nosso espírito também é. nuestro espíritu también es. Bom, mas isso é um outro estudo. Pero eso es otro estudio. Resumidamente, Resumidamente, o nosso espírito é nuestro espíritu dividido em três partes também: es dividido en tres partes también. comunhão com Deus, Comunión con Dios, oração e intercessão oración, intercesión e adoração. y adoración. Por isso a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, Por eso la Biblia nos dice que Dios procura a los verdaderos que o adorem em espírito e em que los verdade. adoren en espíritu y en verdad. Sem adoração, Sin adoración, o seu espírito não tem a noção da dimensão espiritual. su espíritu no profundiza la dimensión espiritual. Sem oração e intercessão, Sin oración ni intercesión, você não consegue penetrar na dimensão espiritual. usted no consigue penetrar en la dimensión espiritual. E sem comunhão com Deus, Sin comunión con o Dios, seu espírito está morto. su espíritu está muerto. Então as pessoas que estão aí fora, Entonces las personas que están elas afuera estão desconectadas de Deus. están desconectadas con Dios. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. E que o salário do pecado Y que el salario, la paga del pecado, é a morte. es la muerte. Então as pessoas que estão aí fora, Entonces las personas que están ahí fuera, elas têm um corpo ellas tienen un cuerpo e elas têm uma alma. y tienen un alma. E o que controla as suas vidas são a sua alma, Y lo que controla su vida es el alma. são as suas Son emoções. sus emociones. Elas estão desconectadas do Espírito. Ellas están desconectadas del Espíritu. Mas se você se converte a Cristo Pero si usted se convierte a Cristo e você continua operando na dimensão da alma,
continúas operando en la dimensión del alma, então as coisas não vão dar certo para você. las cosas no van a dar cierto para ti. Porque a alma vai fazer o que é bom para você. Porque el alma va a hacer lo que es bueno para ti. Mas o que é bom muitas vezes para nós não é o que Deus quer para a nossa vida. Pero lo que es bueno para nosotros tal vez no es lo que es bueno para lo que Dios quiere para nuestras vidas. Então, aquele que ele é de Deus, Entonces aquel que es de Dios, ele é guiado pelo Espírito de es Deus. guiado por el Espíritu de Dios. E aonde entra o Espírito Santo nisso? ¿Y dónde es que el Espíritu Santo Entra nisso tudo. está en todo eso? Então eu pergunto para você nessa manhã, Entonces yo pregunto para ti en esta mañana, se você entendeu que você é um espírito, si entendiste que eres un espíritu que tem uma alma que tiene un alma, e habita num corpo, que habita en un cuerpo, onde habita o Espírito Santo? ¿dónde habita el Espíritu Santo? Porque se você souber onde habita o Espírito Santo, Porque si tú supieras dónde habita el Espíritu Santo, é aí que você vai entender que há comunicação ahí es donde vas a entender que hay comunicación entre você e o Espírito Santo. entre tú y el Espíritu Então, Santo. dessa manhã eu pergunto para você, Entonces en esta mañana yo te pregunto, dessas três partes de estas tres partes, que nós somos compostos, nosotros somos compuestos, onde habita o Espírito Santo? ¿dónde habita el Espíritu Santo? Onde ele está? ¿Dónde Él está? No corpo, ¿En el cuerpo? na alma ¿En el alma? ou no teu espírito? ¿O en tu espíritu? O Espírito Santo está no nosso espírito, El Espíritu Santo está en nuestro espíritu, porque Deus é espírito porque Dios es espíritu e ele se comunica conosco em espírito. y Él se comunica en nosotros. É o en nosso espírito que saiu do sopro dele. Es nuestro espíritu que salió del soplo de Por Dios. isso a palavra espírito no hebraico é ruá, La palabra espíritu en el hebreo es ruá. Juá. No grego é pneuma, En el griego es pneuma, que é sopro. que es soplo. Por isso que quando você vai ouvir a voz de Deus, Por eso cuando usted va a escuchar la voz de Dios, o Espírito Santo habita no teu espírito. el Espíritu Santo habita en tu E espíritu. a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece o que está no coração do Pai. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo que está en el corazón del Padre. Então, o Espírito Santo fala ao teu espírito. Entonces el Espíritu Santo habla a tu espíritu E ele te manda uma mensagem. y Él te manda un mensaje. E ele diz, eu quero que você vá à igreja hoje. Y Él dice, yo quiero que vayas a la iglesia hoy. Só que o teu espírito, para que você possa ouvir essa mensagem, ela tem que entrar na tua mente. Então ela vai passar pela tua alma, pelo filtro da tua alma. Solo para que tu espíritu entienda ese mensaje, tiene que pasar por tu mente. E então ele vai comunicar isso à tua alma. Y Él va a comunicar eso a tu alma. Porque a mente é no campo da alma. Porque la mente es en el campo del alma. E eu não estou falando de cérebro, Yo no estoy hablando de cerebro. porque cérebro está no campo físico. Porque el cerebro está en el campo físico. Mas para que eu possa compreender e entender, Mas para que yo pueda entender y comprender, essa mensagem vai ter que chegar ao campo físico do meu cérebro. ese mensaje va a tener que llegar al campo físico de mi cerebro. Mas ele começa no campo do espírito. Pero ese mensaje comienza en el campo del espíritu. Então o Espírito Santo fala ao meu espírito, Entonces el Espíritu Santo habla a mi espíritu, eu escuto uma voz interior, yo escucho una voz interior e a minha alma, y mi alma ela quer saber se aquilo é de Deus ou não. quiere saber si eso es de Dios o no. E eu digo, mas eu não senti nada, Y yo digo, yo no sentí nada. porque a alma é sentimento. El alma es sentimiento. Eu não senti um arrepio, Yo no sentí un escalofrío. eu não ouvi uma voz audível, Yo no escuché una voz audible. então acho que isso não é de Deus. Entonces pienso que eso no es de Dios. Ah, coisa da minha cabeça. Es cosa de mi cabeza. Quem está dizendo isso? ¿Quién está diciendo A eso? minha alma. Mi alma. Porque não há separação entre alma e espírito. Porque no hay separación entre Há alma uma y espíritu. confusão ainda na minha mente. Hay una confusión todavía en mi mente. Eu não consigo discernir. No consigo discernir. Eu não tenho que entender. Yo no tengo que entender. Porque entendimento é no campo da alma. Porque entendimiento es en el campo del alma. Eu tenho que discernir. Yo tengo que discernir. Porque discernimento é no campo do espírito. Porque discernimiento es en el campo del espíritu. Por isso é tão necessário Por eso es tan necesario que eu saiba quem eu sou que yo sepa quién soy e como funcionam as coisas em mim. y cómo funcionan las cosas en mí. Mas se a minha alma está treinada,
Pero si mi alma está entrenada pela palavra de por Deus, la palabra de Dios, e eu digo, acho que escutei algo, yo digo, me parece que escuché algo. eu preciso estar atento, tem algo que Deus quer falar comigo. Necesito estar atento. Hay algo que Dios quiere hablar conmigo. Ainda que eu não sinta nada, Aunque no sienta ainda que eu não nada, esteja vendo nada, aunque no esté viendo ainda que nada, todas as situações ao meu redor estejam dizendo o contrário, aunque todas las circunstancias a mi alrededor estén mas diciendo lo contrario, tem algo no meu pero espírito, hay algo en mi espíritu e eu me faço mais sensível, y yo me quedo más sensible, mais atento àquela más voz, atento a aquella voz, e não a voz da alma. no a la voz del alma. Eu aquieto a minha alma, Yo aquieto mi alma. eu digo, aquieta minha alma. Yo digo, aquieta mi alma. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Yo necesito escuchar la voz del Espíritu. E às vezes eu estou ansioso, A veces yo estoy ansioso. às vezes eu estou tenso, Yo estoy estou tenso. preocupado. Yo estoy preocupado. Por isso a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Por eso la Biblia nos A Bíblia diz, não vos preocupeis com coisa alguma. La Biblia nos dice que no nos preocupemos con Na verdade o que ela está cosas dizendo é, aquieta a tua alma. duras. Lo que la Biblia nos quiere decir es aquieta tu Porque alma, ela vai atrapalhar a voz do Espírito. porque ella va a impedir que podamos escuchar la voz del Espíritu. Ela vai tentar achar uma lógica. Ella va a intentar encontrar una lógica. Ela vai tentar buscar a melhor solução. Ella va a intentar buscar la mejor solución. Mas não é isso que Deus quer. Pero no es eso lo que Dios Por isso que as coisas que Deus faz na nossa vida, por isso que as coisas que Deus faz na nossa Por vida, eso las cosas que Dios hace en nuestra vida muitas vezes parecem ser loucas. muchas veces parecen locas. Não é possível. No es posible. Isso não tem lógica nenhuma. No tiene lógica Não ninguna. acredito que Deus vai querer que eu me mova dessa forma. No creo que Dios quiera que yo me mueva de esa Porque forma. Deus está rompendo Porque Dios está com uma rompiendo mentalidade. con una mentalidad. Nós buscamos zona de conforto. Nosotros buscamos una zona de confort. Se Deus fala conosco através de um cântico, Si Dios habla con nosotros a través de un cántico, nós vamos botar sempre aquele cântico. nosotros vamos a colocar siempre aquel cántico. Se um dia uma oração no culto trouxe a presença de Deus, Si un día en una oración en el culto sentí la presencia de Dios, nós vamos fazer a mesma oração no próximo culto. nosotros vamos a hacer la misma oración en el próximo Mas Deus é um Deus de mudança, Pero Dios es un Dios de cambio. porque Ele precisa romper a nossa mentalidade. Porque Él necesita romper nuestra mentalidad. As coisas passam a não funcionar mais como antes. Las cosas ya no funcionan como antes. E aquilo que para mim dava certo num tempo, Y aquello que para mí daba cierto já tiempo, não dá mais agora. ya no da más ahora. Por isso a Bíblia fala que não pode derramar vinho novo em odre velho, Por eso dice la Biblia que no se puede derramar vino nuevo en odres porque viejos, ele racha o odre. porque rompe el odre. Deus é um Deus de mudanças. Dios es un Dios de mudanza, de cambios. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Y nosotros precisamos estar atentos a Porque esas cosas. no campo da alma, Porque en el campo del alma, nós nos movemos por lógica, nosotros nos movemos mas por la no lógica, campo do Espírito, pero en el campo del Espíritu nos movemos por fé. nos movemos por fe. E fé é a certeza Y fe es la certeza das coisas que eu não vejo, de las cosas que yo no veo, mas que eu ouvi o Senhor falar no meu coração. pero que escuché al Señor hablar en mi corazón. Então não há lógica nenhuma nisso. Entonces no hay lógica E ninguna. Deus vem rompendo com isso. Deus vem rompendo com essa estrutura. Dios está rompiendo con esas estructuras. E para isso é necessário para que eu ouça a voz do Espírito Y Santo. para eso es necesario que escuche la voz del Espíritu Por Santo. isso é difícil que Deus fale de uma voz audível conosco. Por eso es difícil que Dios hable en voz audible con nosotros. Porque nós temos vários filtros na nossa vida. Porque nosotros tenemos varios filtros en nuestra vida. O filtro da alma, El filtro del alma depois o filtro da nossa mente. y después el filtro de nuestra mente. Porque eu preciso capturar no meu cérebro físico Porque yo necesito capturar en mi cerebro físico o que Deus está falando. lo que Dios está hablando. Por isso que a voz do Espírito Santo, Por eso es que la voz del Espíritu Santo, apesar de ser uma voz audível, a pesar de ser una voz audible, muitas vezes chega muito fraca na minha mente. muchas veces llega muy débil a nuestra mente. Porque a minha alma precisa concordar ou não com o que ela ouviu. Porque mi alma necesita concordar con aquello que escuchó o no. Mas a voz do Espírito Santo, Pero la voz del Espíritu Santo ela traz paz, la traspasa, ela traz quietude, Él trae tranquilidad, ela traz gozo. Él trae gozo, Sempre está de acordo com a palavra de Deus. siempre está de acuerdo con la palabra de Deus Dios. nunca vai contrariar a sua palavra. Dios nunca va a contradecir su palabra. Por isso é tão importante eu conhecer a palavra de Deus. Por eso es importante yo conocer bien la palabra Porque de eu vou Dios. saber que aquilo que eu estou ouvindo Porque voy a saber que aquello que estoy escuchando está de acordo com a palavra de está Deus. de acuerdo con la palabra Ela de Dios. traz convicção, Ella trae convicción, ela não traz condenação. ella no trae condenación. A Bíblia diz que a voz do Espírito ela edifica,
La Biblia nos dice que la voz del Espíritu edifica, ela consola, ela consuela, ela exorta, ela exhorta, ela permite com que Deus se aproxime mais de uma pessoa, ella permite que Dios se aproxime más de una persona, e ela vem do nosso interior, y ella viene de nuestro, não é uma voz exterior. no es una voz exterior. Eu sei que para nós seria muito mais fácil que Deus falasse de fora para dentro, Yo sé que para nosotros sería más fácil que Dios hablase de fuera para adentro, mas não é assim. Deus fala do nosso espírito até o nosso cérebro. pero no es así. Dios habla de nuestro espíritu hacia nuestro cerebro. Então eu quero que nessa manhã Entonces yo quiero que en esta mañana você conheça usted conozca o funcionamento, el funcionamiento, como Deus te fez como Dios te hizo e como Ele vai falar com você, y cómo Él va a hablar contigo, para que você possa dar atenção para a voz do Espírito Santo. para que usted pueda dar atención a la voz del Espíritu Então Santo. a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Entonces la Biblia nos dice que no apaguemos al Espíritu A Bíblia Santo. diz sim: aquieta a tua alma. La Biblia nos dice, aquieta tu alma. Se há algo que você tem que apagar em você, Si hay algo que tienes que apagar en ti, é a tua alma, es tu alma, para que o Espírito venha se acender. para que el Espíritu venga a encenderse. Quando você se converte a Cristo, Cuando usted se convierta a Cristo, o teu corpo não converte. tu cuerpo no se convierte. Os desejos da carne continuam os mesmos. Los deseos de la carne continúan los mismos. E há algo que está enraizado na nossa carne, Y hay algo que está enraizado en nuestra carne, que vem desde Adão, que viene desde Adán. que se chama iniquidade. Se llama iniquidad. Pecado Pecado é apenas um fruto es apenas el fruto que você pode arrancar se ele estiver podre que usted puede arrancar si está podrido e joga fora. y colocar fuera. Porém, a raiz Sin embargo, la raíz da iniquidade de la iniquidad continua produzindo continúa o produciendo, mesmo fruto podre. aunque el fruto esté podrido. Então Deus precisa arrancar da tua carne Entonces Dios necesita arrancar de tu carne toda a iniquidade toda iniquidad que faz você produzir pecados. que te hace producir Então é pecado. uma luta constante da carne contra o espírito, Entonces es una lucha constante de la carne y el espíritu. porque o espírito está pronto, Porque el espíritu está pronto, mas a carne não está. pero la carne no está. E também temos a alma, Y también tenemos el alma, que foi ensinada que fue enseñada nos padrões desse mundo. a los padrones de este mundo. Quem dita o movimento desse mundo Quien dicta el movimiento de este mundo para nós para nosotros são pessoas desconectadas de Deus. son personas desconectadas de Dios. Então todo o ensinamento e treinamento desse mundo Entonces toda enseñanza y entrenamiento de este mundo visa atingir a tua alma. viene a tocar nuestra alma. A escola La escuela que nós colocamos nossos filhos desde pequeno, que colocamos a nuestros hijos desde pequeños, os programas de televisão, los programas de televisión, o marketing, el marketing, tudo visa atingir a tua alma, todo viene a tocar, a actuar en tu para que alma, você se mova na dimensão da alma. para que usted se mueva en la dimensión Então, del alma. por isso para nós é tão difícil entrar na dimensão do Espírito. Por eso para nosotros es tan difícil Mas entrar en la dimensión del nessa espíritu. manhã Pero en esta mañana eu te chamo yo te para llamo você sair do campo da alma a usted salir del campo del alma e entrar no campo do Espírito. y entrar en el campo del espíritu. Quero que você fique em pé nessa manhã. Me gustaría que ficase en pie. E eu quero chamar você a aquietar tua alma nessa manhã. Yo quiero invitarte a quietar tu alma en esta mañana. Por isso a Bíblia diz: vá para o teu quarto, fecha a porta, Por eso la Biblia dice, ve a tu cuarto y cierra tu puerta, que em secreto, que en secreto, sem apelos à nossa alma, sin llamamientos a nuestra alma, sem que ninguém esteja vendo, sin que nadie esté viendo, sem que nada esteja entrando em mim, que nada esté entrando en mí, a não ser o Espírito Santo. a no ser el Espíritu Santo. Aquieta minha alma. Aquieta mi alma. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O Senhor te diz essa manhã, tem te chamado
Há uma quietude de alma, diz o Senhor. Por isso, tem te posto só. Não porque nunca mais haverá conexões e pessoas ao teu redor, diz o Senhor, mas porque eu tenho te chamado a uma quietude de alma. Por muito tempo, a tua alma tem governado. E o Senhor diz, desde gerações passadas, desde os teus antepassados, eram governados pela alma, impulsionados pelo que queriam fazer, pelo que gostavam de fazer. Há um impulso por satisfação daquilo que é pessoal, mas o Senhor diz, nesse tempo eu tenho te transicionado, porque a tua fome e a tua sede determinaram que tu querias mais de mim, diz o Senhor, e eu tenho posto um tempo especial, como um tempo de deserto, para que não haja nenhum apelo exterior, para que nada que vem de fora te alimente mais do que a minha presença. Esse é um tempo, apenas um tempo breve, diz o Senhor. E então virão todas as demais coisas, porque te darei discernimento e saberás a hora de entrar, a hora de sair, a hora de te moveres, diz o Senhor. Não é para a destruição, mas é para a vida que tenho te chamado. Não temas a escuridão, não temas, porque eu, Senhor, desperto e torno mais sensível a minha voz no teu espírito. Por isso hoje falo contigo, para que saibas que não te deixei só, e que não te deixarei só. Virão dias em que terás casa tão cheia, que dirás, Senhor, que saudade daquele tempo que era só eu e você. Mas o Senhor diz, assim será, porque te fiz como um imã, diz o Senhor, para atrair pessoas, um imã para trazer pessoas ao teu redor. Por isso vais operar no campo do Espírito, diz o Senhor, porque são pessoas que virão em busca de uma palavra, não em busca de um relacionamento, mas em busca de uma palavra. Apacenta teu coração, aquieta tua alma. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. E meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vem, conta a nuvem de glória. E quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vens, conta a nuvem de glória. Só eu e você, só eu e você, papai. Só eu e você, e não preciso de mais nada. Só eu e você. Só eu e você, papai. Só eu e você, e não preciso de mais nada. E quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vens, conta a nuvem de glória. E quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vem, e quando fecha a porta tu vem, oh, conta a nuvem de glória. Só eu e você, só eu e você, papai. Só eu e você, e não preciso de mais nada. Oh, só eu e você, oh, só eu e você, papai. Só eu e você, e não preciso de mais nada. E quando fecha a porta tu vens, e quando fecha a porta tu vens, e quando fecha a porta tu vens, e conta a nuvem de glória. E quando fecha a porta tu vem, e quando fecha